Pessoal aqui, estamos ao vivo? Boa noite a todos. Obrigado, Robson, por responder. Sim. Boa noite. Obrigado a todos, a participação de todos. Não, mas eu entendo, todo mundo cansado, né? Chegando assim. Mas agora a gente já está mais animado. Que vamos aqui, ó. Tá vendo, Robson? Agora que saiu boa noite aqui, ó. Vamos lá. Já tem gente online, tem um pessoal online já, né? Coisa boa, o pessoal acompanhando a gente. É isso aí, gente. Hoje a gente vai estudar esse processo para afastar os maus espíritos. Então nós temos pessoas vindo a primeira vez. Hoje, o amigo é a primeira vez? Como é seu nome? Igor, seja bem-vindo, Igor. Mas você já conhece o Espiritismo? Está começando a estudar? Coisa boa saber que alguém está começando a estudar o Espiritismo. Seja bem-vindo. E a minha amiga? Juliana, primeira vez que está vindo aqui. Mas conhece o Espiritismo já, Juliana? Conhece um pouco? Olha aí, o pessoal gostando de estudar, né? Então, sejam todos bem-vindos. Às quartas-feiras é o nosso dia dedicado aos estudos. Nós temos 2 cursos acontecendo. Esse curso aqui, que é o curso da Revista Espírita, que ele é preparatório para a formação mediúnica, e o curso de magnetismo, que está ocorrendo também aqui na outra sala, né? Hoje os debatedores fixos não vieram, Maílson está ali, mas não vai poder participar hoje, meu amigo Daniel não pôde vir, nem Gênesis. Então hoje, para afastar os maus espíritos, processo para afastar os maus espíritos, eu vou ficar sozinho. Ou seja, no final desse estudo eu vou ter ido embora. Se o processo para afastar o mau espírito der certo, no final eu fui embora, né? Porque o mau espírito vai embora. Mas brincadeiras à parte, vamos começar a nossa reunião fazendo uma prece. Robson, vem aqui fazer a prece por todos nós. Olha aí. Mas hoje não é para afastar o mau espírito, quer dizer... Boa noite a todos. Bom, a gente vai fazer a nossa prece, convidar aqueles que desejarem fechar os seus olhos e que todos nós, numa só voz, possamos nos dirigir ao nosso Pai. A Ti, Deus, pedimos humildemente a Tua misericórdia sobre todos nós, que os bons espíritos nos toquem os corações, nos guiem, mostrem para nós o caminho tão desejado a ser seguido, que é o caminho do bem e do amor. Que eles possam induzir-nos a seguirmos sempre na busca de uma reforma íntima, de uma transformação tão necessária a todos nós. Que tenhamos força, coragem, resignação e determinação de seguirmos adiante e fazermos com que cada um dos nossos dias seja uma oficina na qual lapidaremos os nossos corações e faremos sempre aquilo que desejamos que os nossos irmãos recebam, que é o amor, que é a prática da caridade e da humildade em cada um dos nossos atos. A Ti, Jesus, pedimos humildemente o Teu amparo a todos nós e à humanidade, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado, Robson. Bem, gente, nós estamos estudando a Revista Espírita, nós vamos estudar um texto de setembro de 59, né, porque nós adotamos essa metodologia, né, nós estamos em 2019 lendo a revista de 59, no mês de setembro nós estamos lendo a revista de setembro de 59. Em cada mês, essa revista foi lançada durante 12 anos por Allan Kardec, então todo mês tinha um exemplar. Nós escolhemos sempre um artigo, 2, dependendo, 3 artigos, para que a gente possa ir estudando, porque o nosso objetivo é nos aproximarmos da prática espírita segundo Allan Kardec, né? Então hoje nós estamos estudando, né, desde a semana passada, os processos para afastar os maus espíritos. Só fazer uma recapitulação para quem está nos acompanhando de casa, está começando agora, para quem está vindo hoje
pela primeira vez, para quem está retornando, como a Verônica, como é que a gente está fazendo, né? Os processos de afastar os maus espíritos, isso é 59, o Livro dos Espíritos tinha sido lançado em 57, a questão do estudo do fenômeno espírita já é um pouquinho antes, né? Mas como a gente está falando de espiritismo, a gente tem sempre que usar 1857 como referência. O que acontecia era que estava todo mundo fazendo reuniões, grupos de estudos com os espíritos, as chamadas reuniões ou sessões mediúnicas, e havia uma grande questão: como afastar, como saber se o espírito comunicante é um bom ou mau espírito e como afastar os maus espíritos, porque na época já se sabia que os maus espíritos eles eram a grande maioria das reuniões. Na grande maioria, os espíritos que se comunicavam eram espíritos imperfeitos, brincalhões, e havia muitas mistificações. Então, estava todo mundo tentando encontrar um caminho, um método, e estava tentando métodos sempre exteriores, que era, a gente já citou, né, aqui na leitura, o Espírito dizia assim, a cada frase que o Espírito escrevia, o presidente da reunião, que era como era chamado, o dirigente da reunião, né, era o presidente da sessão, pedia que o Espírito escrevesse em nome de Deus, ou em nome de Jesus, depois de cada frase, e assim garantiria que aquele era um Espírito bom. E aí o Kardec vai mostrando que nenhuma das práticas que ele viu, isso se chamava processos. Esses é que são os processos. Nenhum desses processos o Kardec viu que dava jeito. Nenhum. Tanto que nas nossas reuniões mediúnicas, qualquer espírito que se comunica, a primeira coisa que a gente faz é pergunta: é em nome de Deus que você vem? O espírito diz sim. Quando ele diz sim, isso não garante que é em nome de Deus mesmo que ele vem. Mas há um pequeno grupo de espíritos que nem isso pode dizer. Eles não conseguem nem dizer o nome de Deus. É um pequeno grupo. Então, para garantir a exclusão desse pequeno grupo, a gente pergunta. Mas o espírito pode dizer que vem em nome de Deus e ser um mistificador. Não tem nenhuma garantia. Então, o que nós estamos estudando aqui com Allan Kardec, lendo o que o Kardec diz, é encontrar um processo, porque ele diz que há um processo, não é? Há um único modo de afastar os maus espíritos, que é o que ele vai mostrar para a gente agora. Eu botei continuando, né, para a gente dar continuidade. Então, Kardec diz assim, quando uma comunicação denota uma origem má, seria ilógico inferir daí uma paridade necessária entre o espírito e os evocadores. Frequentemente vemos pessoas muito honestas expostas às velhacarias dos espíritos enganadores, como acontece no mundo às pessoas decentes, enganadas pelos patifes. Mas quando tomamos precauções, os patifes nada têm a fazer. É o que acontece também com os espíritos. Quando uma pessoa honesta é por eles enganada, pode sê-lo por duas causas. A primeira é uma confiança absoluta que a leva a prescindir de todo o exame. A segunda é que as melhores qualidades não excluem certos pontos fracos que dão entrada aos maus espíritos desejosos de descobrir as menores falhas da couraça. Não falamos do orgulho e da ambição, que são mais do que entraves. Falamos de uma certa fraqueza de caráter e, sobretudo, das ideias preconcebidas que esses espíritos sabem explorar com habilidades, lisonjeando-as. E, por isto, eles usam todas as máscaras a fim de inspirar mais confiança. Eu queria já parar nesse parágrafo para fazer observação. A análise desse estudo, eu vou analisar de duas maneiras. Eu vou fazer observações vinculadas à prática mediúnica e fazer observações vinculadas ao nosso dia a dia. Por quê? Porque os maus espíritos nos influenciam no dia a dia. Então, eu vou estar sempre fazendo esse jogo, né, dando orientações vinculadas à prática mediúnica quanto ao dia a dia. Veja o que o Kardec está dizendo aqui, algo que a gente virou um preconceito nosso, que é paridade necessária entre espírito e os evocadores. Isso virou um preconceito atualmente. A gente acha que
se a pessoa for boa, ela só terá ao seu lado bons espíritos. Se a pessoa for má, ela só terá ao lado dela maus espíritos. Isso é muito importante, esse preconceito ser desmistificado, ser revisto. Por quê? Porque isso leva a um problema muito grave, que é o distanciamento do anjo da guarda. Por quê? Porque como o anjo da guarda é um espírito superior, a gente vai imaginar que nós não temos direito a ter contato com o anjo da guarda. Porque nós sabemos das nossas imperfeições, a gente diz assim, não, poxa vida, como eu sou imperfeito, meu anjo logo não deve estar assim meio chateado comigo. A gente imagina muito isso. A gente não imagina que é merecedor da presença do nosso anjo da guarda. Só tem um problema, é que segundo o Espiritismo, não há progresso espiritual sem anjo da guarda. Quando eu me eximo da presença do meu anjo no meu dia a dia, o que é que acontece? Eu não progrido espiritualmente. Esse é um problema sério. 2 problemas eu já detectei para o nosso progresso espiritual, que hoje em dia a gente não gosta, que eu percebo. 1 é distanciamento do anjo da guarda. 2, a noção de arrependimento. Nós hoje não temos mais, parece que todo mundo trabalha para que a gente não se arrependa, porque parece que o arrependimento é algo ruim, a gente tem que valorizar a pessoa, então a gente fica assim, olha, não, você não pode sofrer, não pode ter isso, então a gente vai trabalhando para que a pessoa não se arrependa, e sem arrependimento não há progresso espiritual encarnado. No Livro dos Espíritos diz assim, o que o arrependimento provoca no espírito após o desencarne? Todo espírito que se arrepende, pede uma nova encarnação. Se arrependeu, pede uma nova encarnação. Se nós estamos encarnados, é porque nós somos espíritos arrependidos que pediu uma nova encarnação. Há uma porcentagem que é tão endurecida que reencarna à força. Eu quero acreditar que não somos nós, tá? Eu estou partindo do pressuposto que nós não somos tão ruins assim, né? Porque tem um percentual que eles são, digamos, arrastados pela lei, mas é um percentual mínimo. Nós somos espíritos arrependidos que pediu a nova encarnação. Isso é quando desencarna. Quando é encarnado, está também na 4ª parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Ele diz, quando encarnado, o arrependimento promove progresso espiritual. Só progride espiritualmente quem se arrepende do que fez e modifica os atos. É necessário arrependimento. Se não tiver arrependimento, só tem lamentação e murmúrio. Porque o arrependido percebe que errou, pede perdão a Deus e começa diferente. Quando a gente não se arrepende, a gente fica dizendo intimamente o quê? Deus está errado. Eu não tenho por que estar passando pelo que estou passando. Por isso que o arrependimento é necessário e a conversa com o seu anjo da guarda é necessária. Então, aqui, e a outra coisa, pessoas boas não são, o Kardec é muito técnico, a pessoa boa não é o bom da escala espírita, não é a segunda ordem, porque aquela segunda ordem, aqueles espíritos da segunda ordem não teriam acesso, os maus espíritos não têm acesso a eles. Nós, encarnados na Terra, ninguém encarnado na Terra. Quando a gente usa o ninguém, mas aí você tem que ter a exceção do 0,01% de espíritos missionários, mas vamos colocar de maneira geral, encarna nesse planeta espíritos imperfeitos, rebeldes à lei de Deus. O que acontece com esses espíritos imperfeitos? Por mais que sejamos bons, aí o Kardec diz, por mais que sejamos bons, temos todos nós as nossas fraquezas.
Todos temos as nossas fraquezas, é o que ele está dizendo aqui, quando ele diz assim, né? O Kardec diz que pessoas honestas são enganados por homens encarnados, né? Homens é sempre encarnados, maus. Não há pessoas honestas que são enganadas por homens maus? Sim, ele usa a expressão patifes, né? Como é que a gente usa aqui? Tem um númerozinho lá do artigo penal que o pessoal fala do pessoal que engana, né? Assim, como? 171, estelionatário, né? Não tem essas pessoas que passam assim, vendendo coisas, e aí a gente é enganado, é levado, outros que te ligam, oferecendo um monte de coisa, e você acaba comprando um produto que não resolve nada, e depois quando vê, você tem em casa um produto que você comprou que não serve para nada, mas o cara te prometeu tanta coisa e você comprou, vende tudo. Veja, então tem pessoas que fazem isso encarnado, como espíritos também. Espíritos enganam pessoas boas, porque, repito, aqui pessoas boas não é o bom da escala espírita. Uma vez eu acho que eu conversei isso com você, não foi, Maílson? A gente discutiu lá na sua casa, quando naquela famosa frase, quando o Kardec diz que os espíritos respondem assim, que os maus são ousados e os bons são tímidos. Né? Por que o mal se propaga? Ele diz, porque os maus são ousados e os bons são tímidos. Se você estiver pensando que é os bons espíritos, não vai fazer o menor sentido. Porque, meu Deus do céu, os bons espíritos são tímidos? Não, ele está falando de nós, encarnados, que somos boas pessoas, mas somos tímidos. Então, é disso que ele está falando. Ele está falando aqui, nessa frase, as melhores qualidades não excluem certos pontos fracos que dão entradas aos maus espíritos, desejosos de descobrir as menores falhas da couraça. Então, tem pessoas que são boas, que você vai perceber assim, que fazem caridade. Fazer caridade, aqui eu estou usando uma expressão equivocada, né? Benevolência, que tem uma beneficência, né? A caridade você sente, você não faz. A caridade é um produto de um sentimento, né? Fazer caridade é uma maneira equivocada da gente usar, mas vamos nos entender. Então tem aquela, mas aí você vê que de repente a pessoa que era uma pessoa muito boa ficou chateada e foi embora, ficou com raiva, porque ela tinha milindre. Mas ela era uma pessoa boa, ela tem aspectos bons, mas ainda tem o vício do milindre. Às vezes a vaidade está ali. Então é só para que a gente perceba que o fato de já termos algumas qualidades, nós não podemos pensar que nós não temos nada para ser corrigido. Quando a gente pensa nisso, acredita nisso, fica muito mais fácil a gente ser enganado pelos maus espíritos, porque os maus espíritos vão jogar com as nossas dificuldades, com essas limitações. Então, é por ali que eles entram. Então, a primeira coisa que faz com que a gente sofra na mão dos maus espíritos é uma confiança, aqui é bem de reunião mediúnica, é uma confiança absoluta, que a leva a prescindir de todo o exame. Então, quando a gente não examina as comunicações, nós vamos ser, inevitavelmente, joguete dos maus espíritos. Sem exame das comunicações, maus espíritos vão tomar conta das reuniões. É preciso analisar. Um grupo que não examina não é um grupo sério. Fato. Não há outra saída. Tem que observar o que o Espírito diz, se é verdade, se é aplicável, se é execuível, porque senão a gente vai aceitar tudo que vem dos Espíritos. Não seremos um grupo sério, seremos vítimas das mistificações. Primeiro ponto, do ponto de vista das reuniões mediúnicas, do ponto de vista particular, é não observar as próprias falhas. Todas as falhas que nós carregamos, nós não precisamos imaginar assim, então para receber
as boas comunicações, eu preciso, ou para receber o amparo, eu preciso ser uma alma boa, um espírito bom para receber boas comunicações. Para receber o amparo, precisa ser bom? Não. Porque aí os doentes é que precisam de médico, os sãos não precisam. Se nós já fôssemos boas almas, bons, nós não precisaríamos dos bons espíritos. É porque nós somos imperfeitos que nós precisamos disso. Então a gente não pode dizer, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu vou passar uma semana sem rezar, porque eu estou com vergonha de Deus. Eu fiz errado, então eu vou passar uma semana. Não, você fez tudo errado, comece agora logo a rezar. Isso se chama o processo do arrependimento. Se arrependa e comece a partir de agora a mudança. O arrependimento não é ficar chorando e se lamentando, dizendo eu errei. O arrependimento é acordar e dizer, farei certo dessa vez. Isso é arrependimento, né? Não é só ficar chorando, oh meu Deus do céu, por que é que eu estou fazendo isso tudo? Então, aqui o Kardec vai dizer duas coisas, uma certa fraqueza de caráter. Fraqueza de caráter é um problema muito sério que a gente tem para montar um grupo, para ter um grupo mediúnico. A fraqueza de caráter é um problema muito, muito grave, porque da fraqueza de caráter vem uma questão chamada falta-nos a virtude que Santo Agostinho tanto nos pede, que é perseverança. Só quem tem força de caráter persevera. Quando nós não temos essa força de caráter, a gente não persevera. Para as reuniões mediúnicas, fato, né? A gente vai uma vez, não vai outra, faz um estudo uma vez, não faz outra, vai caindo, daqui a pouco a gente não vai mais. Aí quando a gente não vai mais, a gente se sente culpado, aí não vai mais porque se sente culpado. Entra numa espiral de culpa que não leva a nada. E a fraqueza de caráter, sempre duas abordagens. Quando a gente se promete, não, hoje eu vou ficar em paz. Aí você acorda de manhã e diz, não, agora eu vou ficar tranquilo, vou tentar. Mas quando dá 11 horas, você já perdeu todo o seu projeto de espiritualidade, já foi embora, não resistiu nem o almoço. Porque o almoço, eu sempre digo, desestrutura qualquer projeto de espiritualidade, né? A gente está com fome, a gente fica muito nervoso. Algumas pessoas, não sei se todo mundo é assim, né? Mas a gente não consegue chegar nem até 11 horas. E aí a gente não tem a força necessária para reverter uma situação. Então, você ali 11 horas teve uma péssima notícia, não está bem, seu nível de pensamento caiu, aí à tarde você continua, aí agora você já está com raiva de si, porque deixou cair, e vai espiral abaixo. Por quê? Porque você não só caiu a sua perspectiva de se espiritualizar, como agora você está com raiva de você, porque você não resistiu. Aí você perde o dia. E a gente é tão esperto que a gente usa um mecanismo assim, não, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu faço. Então a gente deixa para amanhã. É terrível, você faz uma coisa que você tem certeza que está equivocado, à noite você quer nem ler algo, para quem gosta de ler o Evangelho, ou para quem gosta de ler qualquer outra obra espírita, nem ler você não vai, porque quando você lê a obra, como ela vai falar de virtude, e você sabe o que você fez, você vai se sentir envergonhado e você deixa de lado, para não encarar o que fez. Então a gente vai fazendo isso. Então a fraqueza de caráter é um problema, porém, o que os espíritos sabem mais explorar são as ideias pré-concebidas. As ideias pré-concebidas é o mais difícil. Depois que a gente tem uma ideia pré-concebida, para mudar é muito difícil. Porque a gente tem muito apego àquilo que a gente já aprendeu. Então eu aprendi que é desse jeito, cadê que eu quero mudar mais? Então eu vou ficar dessa maneira, repetindo os meus erros, repetindo os equívocos. Por quê? Porque eu aprendi assim. Como é que o pessoal fala? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. A capacidade de mudar é o que caracteriza o ser humano.
O espírito aprende sempre. Então a gente tem que estar sempre disposto a aprender. Poxa vida, estava fazendo errado. Estava, não tem problema, vamos acertar, vamos fazer diferente. Mas a gente fica perdendo tempo com referências aos equívocos. É porque antes era assim. Antes era assim, agora não é mais. Vamos para frente, não, as ideias preconcebidas é um problemão, é um problemão, porque ela dá uma certa segurança, porque é uma coisa que eu já conheço, é uma coisa que, para contar, para que vocês sabem, que nos acompanham, quando nós tivemos que fazer algumas mudanças na condução das reuniões mediúnicas, e que a gente colocou as evocações como o carro-chefe, as comunicações espontâneas, elas compõem, mas elas não determinam. Os médiuns pararam de receber comunicações. Os médiuns pararam. Por quê? Porque eu já estava acostumado de um jeito, agora é do outro. Quando a gente colocou essas mudanças, a gente implantou aqui começou a implantar em 2007, né? As mudanças aqui no CEAL. Quando a gente colocou os exames das comunicações como condição obrigatória para que uma comunicação pudesse passar, os médiuns travaram. Porque o exame das comunicações parece que você está examinando o médium. E aí você tem que ir fazendo todo um processo de desconstrução. Acho que se meu amigo Marquinho estiver me acompanhando, ele me ouvir falando a palavra desconstrução, ele vai já dar um pulo. Desculpa, Marquinho, não é desconstrução, né? Você vai ter que aprender novamente. Você vai ter que refazer a forma que você sabia e ver, e não pode ter apego. Então, exames de comunicação, evocações, fazer as evocações, pedir que o médium só dê comunicação se ele perceber a presença do seu guia espiritual, do seu anjo da guarda. Pedir para que as pessoas façam, que os médiuns evoquem na intimidade, que façam evocações em casa, que não tenham medo dos espíritos. Gente, isso é difícil. Para você mudar uma cultura, é muito difícil. Porque a gente ficou muito tempo iludido de que reuniões mediúnicas só tinham proteção ao centro espírita. Então, para você mudar isso na cabeça do médium, dizer, olha, você na sua intimidade pode continuar fazendo. Se você sente uma presença, receba a comunicação e traga para a gente examinar, não tem problema. Médium não só é médium uma vez por semana durante 2 horas. Não dá para você se iludir que você vai mandar um espírito para casa e dizer assim, olha, aguarde. Nunca vou esquecer da mulher que disse assim, olha, eu estava sentindo, médium, dizendo assim, olha, uma família toda espírita, e ela percebendo os espíritos, ela dizia assim, olha, quinta-feira, você só me apareça aqui, quinta-feira, porque era o dia das reuniões, quinta-feira você vai lá, mas antes disso, não, isso não existe, você não é daqui do processo, cara, não existe. Então, essas mudanças todas, demora para que a gente aprenda que não é dessa maneira. E aí a gente luta. Então, esse é um trabalho, as ideias preconcebidas, quando alguém... Eu sempre via que era assim, a pessoa ia começar a fazer um exercício mediúnico em casa, como deve ser. Quando vinha um espírito mal, ela dizia, eu não vou mais mexer com isso, não. Porque ela acreditava, olha como a gente é inocente, ela acreditava que foi porque ela fez o exercício que o espírito estava lá. Então tem pessoas que realmente acreditam que só tem espírito na casa dela se ela abrir o livro dos médiuns. Assim como ela ingenuamente acredita que se abrir o evangelho, bota o espírito para correr. Porque as pessoas fazem a leitura do evangelho segundo o espiritismo para o espírito. As pessoas fazem isso. Elas sentem, não estou me sentindo bem, não estou fazendo... Estou sentindo um espírito mal perto de mim. Vou ler aqui para você, espírito. Aí começa a ler para o espírito. A leitura é para mim, para que eu mude a minha sintonia e saia da faixa onde o espírito está. Mas é
para mim, porque o Espírito decide se quer sair ou não, é uma escolha dele. Isso se chama misticismo, fazer o Evangelho para o Espírito. E eles ainda conseguem piorar, diz assim, ó, e leia em voz alta, que é para o Espírito lhe escutar. Então o Espírito não percebe o pensamento, né? Ele tem que ler, senão ele não vai ouvir. Aí o pessoal diz, não, mas se o Espírito for muito endurecido, se ele for muito endurecido, ele não está na matéria, ele continua percebendo pensamentos. É só você fazer a seguinte pergunta: como é que o Espírito lhe acha se você está num outro corpo? Mudou de gênero. E o Espírito lhe acha? Porque se ele é tão endurecido assim, que é muito material, quando eu mudei de corpo numa nova encarnação, ele devia não me reconhecer. Como é que ele reconhece? Ah, então ele percebe pelos pensamentos. Mas na hora de ler o Evangelho ele fica surdo. A gente não usava a razão. E o pessoal ia dizendo isso, e a gente ia aceitando. Eu já aceitei tanta coisa, gente. Uma vez o rapaz me disse que se tivesse a teia de aranha dentro de casa, tinha mau espírito. Eu cheguei em casa, nunca minha mãe me viu limpar tanta casa, não podia ver uma teia de aranha, porque ela achava que teia de aranha, os maus espíritos comiam teia de aranha. Olha só, eu ouvi isso em reuniões, assim, o pessoal falando, lá vai eu limpar a casa toda. Foi bom, né, que pelo menos eu limpei a casa, mas olha só, como isso são ideias preconcebidas que são nos passadas. Aí o que é que acontece? A gente joga Jesus fora, a gente simplesmente joga Jesus fora, porque os fariseus ficavam lá impressionados com aquela passagem das mãos lavadas, né, das mãos não lavadas. E Jesus o que é que diz para eles? Que não é o que entra pela boca que mata, é o que sai. Lógico que a gente tem que ter o hábito de higiene, limpar a casa, sim, é um fato. Porém, se eu ficar só preocupado em tirar, eu até falei numa das nossas reuniões, acho que na quarta, ou foi semana passada, se fosse assim, a melhor maneira de você progredir era gastar. Pegue todo o seu dinheiro e contrate um diarista todo dia. Que aí você tira todos os pó da sua casa, progrediu, desencarna, virou espírito puro, sem o pó. Ilusão. Temos perguntas aí do pessoal? Aqui alguém quer fazer alguma observação dos presentes? Encarnados, né? Porque o desencarnado só se usar algum médium aí. Samuel tem uma pergunta, só tem microfone aqui. Cícero, quando você vai fazer uma prece, de repente vem aquela ideia. Você está fazendo, por exemplo, você está orando para Deus, pedindo assim, a assistência a Deus, aos bons espíritos, em particular aos sons da guarda. Aí de repente vem, você quer fazer aquela prece, aí vem uma prece outra na sua cabeça. Isso é uma sugestão do mau espírito, não é isso? Não, depende da prece, né? Aqui foi perguntado pelo Samuel, ele disse, estou fazendo uma prece, de repente vem uma outra prece. Se você se sente incomodado, aí não é uma coisa boa, porque o seu anjo da guarda iria respeitar. Mas às vezes você está fazendo uma prece, o espírito familiar está orando com você. Se é uma prece, você sente que é uma coisa que vem do coração, você se sente... Eu sempre, quando faço preces aos sábados, a prece do tratamento espiritual, que eu faço todo sábado, eu sempre peço para que os espíritos falem. Eu não considero isso nenhuma comunicação mediúnica. Eu quero que eles me inspirem e falem de modo a tocar as pessoas. Então eu peço que o espírito fale através de mim. Não é falar, mas me inspire as palavras para que a prece toque as pessoas. Então eu peço isso. Agora, o que eu acho que é um mau espírito mesmo é quando a gente está lá no meio da prece, né? O pessoal que faz o Pai Nosso é lindo, né? Pai Nosso que está no céu, menino, mas que raiva de aquela coisa que aconteceu, não sei o quê. Aí você se perde na prece. Se você dá um sono e você não consegue, aí sim, é uma má sugestão. Mas se é uma prece que continua, pode ser uma inspiração. Verônica, é uma pergunta? Boa noite, Verônica. Seja bem-vinda. Obrigada. Cícero, você falou no começo
texto sobre o arrependimento. A tradução do francês é arrependimento mesmo para o português? Você que é do francês aí, você... Não, eu estou pensando, porque você falou que o arrependimento é uma condição, né, do espírito conseguir progredir. Só que nos passado, não sei se culturalmente ou só através das religiões, que a gente deve evitar de fazer a coisa errada para evitar o arrependimento. Ah, perfeito, não, mas isso aí tá correto, né? Se a gente puder não errar e progredir sem o erro, melhor. Porque como nós somos imperfeitos e erramos, é aí que a gente tem que usar o arrependimento, né? Então, desse mecanismo, né? do arrependimento. Mas se a gente puder não se arrepender para progredir sem o equívoco, sim, mas é como nós estamos. Agostinho encarnado, ele dizia assim, né? Agostinho encarnado, ele dizia assim, como nós nascemos já com pecado, porque nós somos, para Agostinho, a gente já herdou o pecado de Adão. Então, a gente já nasce com pecado. E é ótimo onde é que ele vê o pecado. Ele vê assim, ele diz assim, olha as crianças dando de mamando. Ele diz assim, bem mais comum ali no ano 400, isso durante muito tempo foi assim, a função de ama de leite, né? Aí ele dizia que uma criança, quando via que outra criança ia ser amamentada, ela já ficava desesperada, porque ela não queria dividir. Você tirou a criança do peito e colocou a outra, ele já ficava louquinho. E aí ele diz assim, de onde vem aí ele diz, inveja. Ele diz, é inveja. Aí ele pergunta, de onde vem essa inveja? Aí Agostinho diz que já vem de Adão, a gente já nasce com o pecado. Agostinho, o mesmo Agostinho como espírito, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, ele diz, olha, nós estamos num plano de provas e expiação. No plano de provas e expiação, só reencarna espíritos rebeldes à lei de Deus. Então ele entende, como espírito, que aqui nós somos espíritos imperfeitos. Por isso que nós temos os defeitos desde a infância. Na infância a gente já consegue ver as falhas e devem ser combatidas desde cedo. Mas é nesse sentido. Igor, né? Igor tem uma pergunta. Robson tem uma pergunta? O Robson está com o microfone na mão, ele ganhou, né? Depois... Mas é visitante. Visita, passa a visita e depois passa o pessoal de casa. Visitante até hoje. Partindo pelo coxo. Então a criança ela é capaz de manipular? Com certeza. Ele pergunta se uma criança é capaz de manipular. Sim, com certeza. Com certeza as crianças são capazes de fazer jogo, de mostrar apenas o que querem, sabe, são muito, tanto tem a doçura, eles têm uma doçura, a criança tem aquilo ali. Para que a criança tem aquela aparência de doçura? Que é para os pais se identificarem. Porque se o pai pegasse aquela criança e percebesse quem ele foi na outra encarnação, jogava era fora o menino. Mas aí ele tem essa doçura para que você se encante. Depois de encantado, a palavra boa não é essa, mas eu vou usar, você corrija. Porque quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Então você trata de corrigir, de aparar as arestas, os pequenos cuidados, os pequenos defeitos que tem, porque depois, quando crescer, vão se tornar maiores. Então, as crianças, sim, manipulam. E é tanto que, hoje em dia, você está vendo as crianças com depressão. Isso é algo muito assustador. É muito assustador isso. Então, sim, tanto vícios quanto virtudes. Pode, continue. Ele quer fazer um complemento. Mas a manipulação é consciente ou é inconsciente? Eis a pergunta. Eis a pergunta. Algumas são conscientes. Algumas crianças são conscientes. Eu lembro, uma vez eu estava vindo de Brasília para cá, e uma criança, mas ela não... Gente, era uma criança de braço. A criança era de braço. Ela devia ter 1 ano,
não podia ter mais do que 1 ano, era uma menininha, e tinha o meninozinho, tinha uma outra criança aqui na minha cadeira, né, do lado da mãe, a criança, e a outra criança sentava aqui. O menininho, devia ter uns 5, 6 anos, ficou mostrando... Não, a menininha estava aqui do meu lado e o menino na cadeira da frente com a mãe. O menininho ficou na cadeira assim, mostrando o brinquedinho. Aí a menininha começou a chorar, porque queria o brinquedinho. E o menino não dava, já estava no jogo, né? Ofereço, não quero, não sei o que. Não sei. E a menininha chorava. Aí a menininha começou a se bater, porque ela sabia o que estava querendo fazer. Ela queria o brinquedo. Até que a mãe disse, deu o brinquedinho para ele, deu o brinquedinho para ela. E o menino, não. E a menina mais chorava e se jogava. E aí até que a mãe deu, a mãe da frente deu, a outra mãe, era a avó, dizia assim, não, ela vai ficar só um pouquinho. E a meninazinha segurou. No que a menina segurou, ela olhou para mim. E eu percebi que ela dizia em espírito, assim, consegui o que eu queria. A cara de satisfação de alguém que consegue o que quer, usando... Agostinho fala isso nas Confissões. Usando o que tem. O que é que tem naquele momento? Choro. Só o choro. Aquela criança sabia o que estava fazendo. E era uma criança muito pequena. Muito pequena. 1 ano e 5 meses no máximo. Então as crianças têm sim... eles sabem o que é que eles vão querer, o que eles vão dizer. Maiores é notório. Maior é notório. Assim, quando vai 6 anos, já está dominando tudo, sabendo, pensando o que vai fazer. Já esconde. Por que uma criança, quando quebra, deixa cair alguma coisa, imediatamente, só tem ela deixou cair alguma coisa, você pergunta, quem foi? Ela diz, não fui eu. Só tem ela e a coisa quebrada. Ela diz, não fui eu. Porque ela já tem uma noção de erro. Agora, óbvio, se alguém estiver assistindo em casa não espírita, talvez não vai entender. O espírita sabe, o espírito carrega as imperfeições. Ele carrega de outras existências. Robson e depois o pessoal de casa, né, que está fazendo uma pergunta. Será que hoje eu saio do primeiro parágrafo? Sai. Eram 2 parágrafos a meta? Tudo bem. Robson. A gente vai terminar isso em setembro. Setembro a gente termina esse texto. Sim, continua. Vocês vão voltar na questão do arrependimento. Eu acho que o papel do arrependimento... Eu estou quase arrependido de ter falado do arrependimento. Eu acho que o papel do arrependimento, ele é do início da mudança, né? E ele tem que vir atrelado com a mudança. Porque enquanto a gente não se arrepende, você se perpetua no erro. Né? Por quê? Entende que aquela posição, uma vez assumida, é a posição correta. O arrependimento, ele tem essa vantagem de te mostrar que o caminho escolhido estava errado, né? E que você, a partir daquele momento, se predispõe a uma mudança. Né? E, na realidade, é essa mudança que vai fazer todo o papel. Né? O arrependimento, ele é aquela determinação, aquele start de dizer o seguinte, peraí, alguma coisa estava equivocada, eu tenho que começar a fazer uma coisa, uma atitude, um comportamento diferente daquilo que eu tinha até esse momento. Perfeito, é isso mesmo, Robson, você disse tudo. A gente não tem como. Se eu não me arrepender, não tem mudança. Aqui, ó. O item a partir das questões 990 do livro dos Espíritos, ele pergunta assim, questão 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Deixa eu olhar aqui no francês que você me perguntou. Do repenti. É assim que pronuncia? Que conselho. Então aqui está com a... Depois você me diz aí como é que está. R-E-P-E-N-T-I-R. Repenti. Questão 991 do Livro dos Espíritos. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. 992. Qual consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida. 991, 992. Tá, Flor? Você coloca
Aí, deixa eu ver aqui como é que está o francês do repentir. Tá assim, viu? Depois você dá uma olhada aí, nos ajude. Você que tem um bom domínio do francês, Verônica. Sim, qual é a pergunta do pessoal de casa? Aqui temos uma pergunta do pessoal que está assistindo. 2 perguntas? Pode fazer, que a gente vai terminar hoje esse texto. Já respondi uma, mas faça as 2. Uma é da Cleonice, como reconhecer um espírito enganador, e a outra é da Regiane. Então, todos têm o seu lado bom e ruim, e os espíritos se utilizam disto para aflorar o lado ruim das pessoas? Todos os encarnados na Terra, tá, Regiane? É nesse sentido, porque há espíritos que não têm mais esse lado, mas os imperfeitos, sim. Nós, os espíritos imperfeitos, que a característica desse planeta é os espíritos em provas e expiação, né? Aqui encarnam os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então nós encarnamos aqui para depurar e para aprender. Se eu não tiver humildade, por exemplo, eu não aprendo. Quem não é humilde não aprende, porque ele nem se predispõe. Então, só porque já me falta virtudes, tem alguma coisa que os espíritos podem atacar. Então, quando a gente diz todos têm um lado bom e um lado mau, não é que a gente já nasce com um lado bom e com um lado mau, né? A gente nasce simples e ignorante. Mas aqui na Terra, planeta de provas e expiações, encarnam espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, todos nós que estamos aqui temos por característica ter imperfeições e outra coisa, não termos fé. Nós não temos. Alguns têm um pouco mais, outros estão aprendendo. Ou então, repito, Jesus está errado quando nos caracterizou como homens de pouca fé. Ele sempre caracterizou a nós como homens de pouca fé. Foi assim. Então, nesse planeta encarnam os rebeldes à lei de Deus. Então, nós estamos construindo a nossa fé. A nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Menor do que um grão de mostarda. Então, essa é a característica. Mas isso não quer dizer que a gente não presta, né? Como ele está dizendo, podemos ser bons, mas sermos fracos. E aí, conseguiu achar, Verônica, a tradução aí? Não, é porque ele me mostrou no tradutor do Google, né, realmente a escrita é de uma outra palavra. Uhum. O verbo refletir. Você não conseguiu achar no IPEAC? Eu estou procurando o verbo. Procura no número da questão, aí você bota em francês. Procura que tem em francês. Então vamos lá. Assim, os espíritos enganadores, foi a pergunta da... Claunice, é só você observar. Não é tão fácil. Mas com o decorrer do texto a gente vai compreendendo. Tá, Claunice? Me espera um pouquinho que a gente vai já ver isso aí. Deixa eu tentar bater meu recorde de ler 2 parágrafos. Vamos lá. As comunicações francamente grosseiras são as menos perigosas, pois a ninguém pode enganar. As que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade, numa palavra, a dos espíritos hipócritas e pseudo-sábios. Uns podem enganar de boa fé, por ignorância, ou por fatuidade. Outros só agem por astúcia. Vejamos qual o meio de nos desembaraçarmos dele. Então, comunicação muito grosseira, a gente observa de cara, a gente já sabe, isso aqui é um mau espírito. O problema são os espíritos hipócritas e pseudo-sábios, porque eles parecem ser virtuosos, a linguagem parece bonita, mas o que a gente percebe é que não é, que na verdade não são. Então o Kardec vai dizer como nos desembaraçarmos dele. Ele diz, a primeira coisa é não atraí-los e evitar tudo quanto lhe possa dar acesso. Veja, primeiro fato, eu quero afastar os maus espíritos, primeiro fato, eu é quem não tenho de atraí-los. O Espiritismo se realiza, repito isso quantas vezes forem necessárias, o Espiritismo se realiza em primeira pessoa. É só em mim que eu posso aplicar o Espiritismo. Eu não posso aplicar o Espiritismo em mais ninguém. Então, eu só posso fazer o Espiritismo funcionar
em mim. Então, a primeira coisa que eu quero para afastar os maus espíritos é não me esforçar para não atraí-los. Cuidado quando a gente terceiriza esse papel. Então, eu vou no centro espírita para fazer o tratamento espiritual. Nós temos reunião de tratamento espiritual aqui no CEAL, sábado e segunda. Mas no tratamento espiritual nosso, nós não amarramos os espíritos ali e diz assim, olha, você não vai mais atrás de ninguém não, fique aqui. Não é isso, o tratamento espiritual é para fortalecer quem vem, para que ela trabalhe a si e impeça que o espírito haja sobre ela. Mas não nos iludamos, isso é uma ilusão, nós não vendemos ilusão. Dizer, não, pode vir, manda o espírito que a gente resolve. Isso não existe. Primeiro passo, não atraí-los. Sempre em primeira pessoa. E evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Aí aqui o Kardec vai dizer como é que se faz isso. Como vimos, as disposições morais são uma causa preponderante. Entretanto, a abstração feita desta causa, o modo empregado não deixa de ter influência. Então ele vai falar que, abstraindo as questões morais, o modo como a gente emprega nas comunicações tem uma grande influência. Há pessoas que têm por princípio jamais fazer evocações e espera a primeira comunicação espontânea saída do lápis do médium. Ora, se nos recordarmos daquilo que ficou dito sobre a massa muito variada dos espíritos que nos cercam, compreenderemos sem dificuldades que isso é colocar-se à disposição do primeiro que vier, bom ou mau. Como nessa multidão os maus predominam em números sobre os bons, há mais oportunidades para os maus. É exatamente como se abríssemos a porta a todos os que passam pela rua, ao passo que pela evocação fazemos a escolha e, cercando-nos de bons espíritos, impomos silêncios aos maus, que poderão, apesar disto, procurar por vezes insinuar-se. Os bons chegam mesmo a permiti-lo, a fim de exercitar a nossa sagacidade em reconhecê-lo. Neste caso, sua influência será nula. Primeiro passo para que a gente tenha um controle sobre os espíritos é adotar a evocação como método de controle, não como método absoluto. A evocação nos dá um maior controle. As comunicações espontâneas fazem parte, mas dão controle. Então, em casa, quem é que eu tenho que fazer durante as minhas preces? A quem eu devo chamar? Meu anjo da guarda, meus espíritos familiares, as pessoas que nos querem bem. Nunca pensem, se eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem, é por uma pessoa querida que está do meu lado. Não faz o menor sentido. Nenhuma pessoa querida se aproxima de nós e nós nos sentimos mal. Jamais. Jamais. Ah, Cícero, mas eu tive a impressão que era uma pessoa, um familiar. É um espírito mau se utilizando da imagem. Jamais. Alguém que me quer bem não me faz, não vai se aproximar de mim, eu vou me sentir mal. Sempre vou me sentir bem. Sempre quer nos proteger. Pode não saber como, mas tem alguma coisa para nos dizer. A referência é simples, olha. Hoje em dia os estudos estão bem avançados e eu vejo que alguns pais, quando a criança está se alfabetizando, e hoje em dia até na alfabetização já está difícil, porque o pessoal, os colégios hoje em dia usam uns textos tão difíceis para as séries iniciais que até os adultos estão com dificuldade de interpretar os textos. Mas ali naquele processo, o pai, a mãe, infelizmente eu tenho que dizer a mãe, porque a maioria das vezes as mães é quem fazem isso, mas tem pais que fazem, né, Juca? Juca faz parte. Aí lê, acompanha, diz, explica o menino, pergunta a tabuada. Eu acho muito engraçado que todo pai pergunta, você sabe a tabuada? Hoje em dia os meninos não sabem mais a tabuada, né? Porque como ninguém faz mais compra, né? Quando eu fazia compra, o pessoal ainda tirava a prova dos 9. Fazia a continha e tirava a prova dos 9, era inacreditável, né? Você fazia a prova do 9. Hoje em dia ninguém mais faz tabuada, porque tudo paga no cartão, que não sei o quê, então passa a maquininha.
Mas aí vai lá, vai fazendo. Só que quando o menino vai ficando maior, os exercícios vão ficando mais difíceis e o pai não sabe mais o que dizer. Por quê? Porque ele não lembra mais aquilo ali. O que é um logaritmo? Pelo amor de Deus. Umas equações químicas que ninguém sabe mais o que é. Não sabe mais o que dizer. Mas o pai tem conselho para dar, que é, menino, desliga o celular, porque ninguém estuda com o celular na mão. Isso é bom. Desliga o computador, faz disso. Olha, ouvindo música, estudando, não dá certo. Veja, o pai não sabe o que é o logaritmo, o que é aquela... Mas ele sabe que aquele filho precisa de algumas condições. Então, um espírito familiar, quando desencarna, ele pode não ter um grande avanço para nos ditar grandes questões, mas um conselho sabe dar. Uma palavra amiga sabe dar. Esse contato sabe fazer. Então, a gente não pode imaginar que porque está sentindo a presença do familiar na nossa casa, foi uma manifestação que ocorreu aqui, se alguém de casa ouviu, tá? O espírito familiar que espirrou, né? Se a gente está sentindo essa presença, que isso é algo ruim, não faz o menor sentido isso. É o quê? É uma visita, é uma presença amiga, é um conforto que vem nos dar, é um conforto. Robson. Mesmo ele está naquele processo de perturbação da reentrada no espiritual. Pronto. Então, aí o Robson levantou essa hipótese. E se for aquele processo de perturbação do espírito ainda tomando consciência? Ele veio lhe pedir ajuda. Ore. Faça uma prece por ele. E não fique classificando o coitado do espírito que está em perturbação. Lhe ama, vem atrás de você como um obsessor. É uma prece que se faz. Então, quando os nossos espíritos familiares, a gente sempre tem que trabalhar dessa maneira. Uma outra coisa, nunca esquecer, se a gente conhece a pessoa e sabe que a pessoa também tinha lá, né, problemas para resolver, não esquecer de na prece pedir sempre, arrependa-se do que fez. Se tem alguma... Porque a maioria dos espíritos, quando estão assim sofrendo, eu não estou falando de vingança, porque aí é outra situação, né? Estou falando, você tem um parente que às vezes, por exemplo, desencarnou brigado com um filho, desencarnou, e aí ele sofre agora, porque está brigado com o filho, vai lá falar, o filho não escuta, então você pede, se arrependa disso, não tem problema, a gente tem que fazer uma prece direcionado, emitindo aquele pensamento, para que a pessoa saia dessa situação. Agora, quando está no estado de perturbação, quando tem lá a prece para quem acaba de morrer. Se o seu parente acabou de desencarnar, o que é que a gente faz a prece? Para que ele veja a nova realidade, veja o anjo da guarda que está do lado dele, para que ele saia da perturbação, compreenda a nova condição que está. Verônica, só faz. Os dois termos estão corretos, só que esse que está escrito no livro é um arrependimento seguido de uma vontade de modificar. Olha aí, é um arrependimento. O outro era só... O outro que eu falei é só o arrependimento da consciência. Mas não tem desejo da mudança que tem. Olha aqui, nós temos um assessor aqui do francês, está dizendo que o Kardec usou, são sinônimos de arrependimento em francês, só que o arrependimento que o Kardec usou é aquele que é o arrependimento seguido de uma vontade de mudar, que é o que a gente precisa, se arrepender e mudar, e não ficar só arrependido. Faça uma consideração. O espiritismo não é em segunda pessoa, né? Só um reforço que tem uma palavra de Massa, né? Que ele fala exatamente sobre isso, que é a obediência e resignação. Ele vai destacar nesse ponto. Obediência e resignação, ele fala bem, explica isso aí, né? Então vamos lá, para quem está vindo a primeira vez, nas quartas-feiras é até 8h45, tá, gente? É só, todas as nossas reuniões é até 8h30, só no nosso estudo que é até 8h45. Então temos mais 15 minutos para eu ler um parágrafo.
Ah, sim, então ele falou aqui das comunicações espontâneas, elas não podem, elas existem nas reuniões espíritas, mas elas não podem ser a pauta, elas não podem ser a forma principal. Por quê? Porque você deixa aberto, vem qualquer espírito. Vindo qualquer espírito, aí ele... Quem somos nós? A maioria de nós somos espíritos atrasados, encarnados, cheios de imperfeições. Esses vão dominar as reuniões. Então, a evocação deve ser o principal, o foco, e as espontâneas fazem parte, elas compõem. Esse era o método que Kardec utilizava, né? Que é o método que nós acreditamos, não tem como duvidar do Kardec, que é o melhor. Ele vai dizer assim, ó, as comunicações espontâneas têm uma grande utilidade quando temos a certeza da qualidade dos espíritos que nos rodeiam. Nesse caso, devemos felicitar-nos por deixar a iniciativa aos espíritos. O inconveniente está apenas no sistema absoluto, que consiste em nos abstermos do apelo direto e das perguntas. Então, o Kardec é claro. Qual é o erro? Quem demoniza evocação. Não pode. Erro. Aqui, o Kardec classifica como inconveniente. Se você disser não. E, por outro lado, não aceito comunicação espontânea. Estamos na reunião de evocação e vem um espírito não evocado. Não pode. Calma lá, espera aí, né? O Kardec sempre perguntava, mas o que é que você quer nos dizer? Porque ele sabia que podia tirar uma lição dali. Qualquer forma absoluta, só de uma única maneira, aí está errado. Tem que ter as duas coisas. Semana passada me perguntaram sobre o telefone tocar do lado de lá, para cá, perguntaram, foi? Foi? Semana passada? Na quarta passada, o telefone de lá para cá? Então, quem que tiver com a dúvida, toca. Foi quando? Foi na outra? Ah, né? Só explicando. Toda vida que eu falo em evocação, o pessoal pergunta logo, e o telefone que só toca de lá para cá? Aí você tem que ver o tipo de reunião que estava. Tem gente que acha que essa frase é totalmente, joga fora, isso nunca existe. Eu compreendo que numa reunião onde vão 200 pessoas para pedir uma carta, não dá para fazer evocação. Porque como é que ele vai escolher quem é que vai falar? Essa é a minha leitura dessa frase. Para essa situação, eu acho que faz sentido o telefone tocar de lá para lá. Você tem 200 pessoas, todas sofrendo, 200 mães querendo uma carta. Como é que eu vou decidir? Hoje eu vou evocar para você. Você deixa que vem para lá. Sim. Agora, em outra situação, eu não entendo essa frase. Ela não faz sentido em nenhuma outra situação fora essa. O controle tem que ser nosso, tá bom? Agora, há quem acha que não devia, essa frase não é boa, que não é assim. Eu tenho que ler esse parágrafo, gente, só porque ele toca agora em muitos preconceitos nossos. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Entre as causas que influem poderosamente sobre a qualidade dos espíritos que frequentam os centros, não deve ser omitida a natureza das coisas com que ali nos ocupamos. Aqueles que se propõem um fim sério e útil atraem, por isso mesmo, espíritos sérios. Os que não visam senão satisfazer uma vã curiosidade ou a seus interesses pessoais, expõem-se pelo menos às mistificações, senão a algo pior. Em resumo, das comunicações espíritas podemos tirar os mais sublimes e os mais úteis ensinamentos, desde que saibamos dirigi-lo. Todo o segredo está em não nos deixarmos levar pela astúcia dos espíritos zombadores ou malévolos. Ora, para isto o essencial é saber com quem tratamos. Para começar, ouçamos a respeito os conselhos que o Espírito de São Luís dava à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do Sr. R., um dos seus bons médiuns. Trata-se de uma comunicação espontânea, recebida em sua casa, com a missão de transmiti-la à sociedade. Olha a quantidade de preconceito que tem aqui que a gente precisa combater. O Sr. R., que é o Sr. Rose, ele recebe uma comunicação em casa, espontânea, de São Luís. São Luís diz assim, olha, eu quero dar um recado para a sociedade de Paris. Sente aqui que eu vou psicografar. Sente aí, né? Ele escreveu. Veja, o Kardec não perguntou assim,
Por que ele não falou na reunião? Por que foi em casa? Era São Luís mesmo? O senhor Rose tirou isso da cabeça? O Kardec não faz esse tipo de pergunta que nós hoje faríamos. Por que essa comunicação foi em casa? Por que nem aqui conosco? O Kardec pega o quê? O conteúdo. É bom, é aplicável, vai nos ajudar. São questões como essas que hoje está completamente fora da nossa prática, que a gente precisa retomar, se quiser receber comunicações desse nível, que orientam, né? Veja que ele diz assim, é o objetivo do grupo que faz com que dê a assistência. Nós precisamos ter sempre fins úteis e sérios. A gente precisa fazer, o que é que a gente vê acontecer? É os grupos terem um momento de amplidão, de crescimento, aí às vezes a gente se perde no objetivo, aí depois há um decréscimo. Por quê? Porque aquele objetivo sério sumiu. Qual é o objetivo sério de todo o grupo espírita? O grupo espírita não tem nada, ele não toma decisão. O grupo espírita é como uma expressão sociedade, em si não diz nada. Um grupo espírita sério é aquele onde os seus membros se esforçam para se melhorar. Para se melhorar. É esse. A gente confundiu isso com se esforça para fazer atividades sociais. Atividades sociais. Aí desanda tudo. Por quê? Porque a gente troca o objetivo final, o objetivo meio pelo objetivo final. Na Sociedade de Paris, o Kardec nunca teve, eu não sei se passa isso no filme, porque eu ainda não tive coragem de ver o filme, porque eu já sei que tem tantos equívocos que eu não tive coragem ainda de olhar. Eu acredito que para quem não conhece, é uma abertura, mas quando eu descobri que tem uma, eu posso dizer spoiler aqui, né? Que o Kardec vai ser julgado, tem um julgamento do Kardec que nunca existiu. Eu me abstenho, dessa situação, né? Então eu não tive coragem, mas eu vou ter coragem. Só está me faltando o que o próprio Kardec está dizendo, assim, a força moral para assistir e não julgar, né? Então eu ainda não fui ver, mas sim, se tem umas atividades lá que eu já vi pelo trailer do Kardec distribuindo uma sopa, alguma coisinha assim, né? Isso aí também é licença poética. É bom? Licença poética. Licença poética, porque não era assim que funcionava, tá? A Sociedade de Paris, ela nunca fez, por ela mesma, tarefas assistenciais. Nunca. Ah, já é antes? Pronto. Ó, na porta da casa dele? A Sociedade de Paris não fez isso. O que é que a Sociedade de Paris, o que é que o Kardec incentivava? Os espíritos disseram, Kardec incentivava. A caridade é o lema do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas cada pessoa ia descobrir como, no seu dia a dia, praticar a caridade. Como seria a prática? Cada um ia descobrir. Não tinha um dia assim, membros da sociedade, vem aqui que hoje todo mundo vai fazer alguma coisa. Não. Cada um ia fazer. Vocês lembram como é a história daquela senhora? Como é, Letícia, o nome da senhora que faz caridade, que tem no Evangelho? Ah, meu Deus. Não, é os infortúnios ocultos, não é? Não é Caritas, não, o nome dela. Ela não tem nome, mas o título do texto é Os Infortúnios Ocultos, que a senhora vai, muda de roupa, leva a filha, mostra como é que tem que ser feito. Se a filha quiser, construa o seu próprio, né, a sua maneira de ajudar. Como? Quem é ela? Aí o Kardec, por quê? Por que o Kardec está explicando isso? É porque cada um de nós vai fazer como aquela mulher, descobrir quem é que precisa, a forma. Não é você quem vai ditar, porque senão o que pode acontecer é que a gente se acomode em fazer apenas o que a instituição diz.
Então, a instituição, nós aqui, nós temos uma atividade que não é nem uma atividade caritativa, não. Nós temos uma atividade com os idosos aqui. Nós temos 2 vezes por mês. Os idosos vêm para cá, onde fazem uma leitura de temas morais baseado na doutrina espírita, temas do Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqueles idosos é mais fácil para ele, naquele momento, entender isso. Tem todo um trabalho de orientação da questão de saúde, tudo isso feito. Mas todos os que participam sabem que isso ali não é chave para o céu. Ninguém virou espírito bom porque participa desse trabalho. Ninguém está livre de obsessão porque está livre porque faz esse trabalho. Cada um vai encontrar, gente, o seu modo de agir. Porque nós temos pessoas muito próximas de nós que está precisando para a gente dizer, não, meu dia é aquele sábado que eu vou. Não é assim que funciona. Não é dessa maneira. Então, o próprio Kardec fazia muitas atividades dessas, mas a atividade maior de caridade que ele fazia era o esforço e dedicação para nos esclarecer. Isso é caridade. E a gente não entende. Isso é caridade. E as pessoas, às vezes, confundem e pensam assim, olha, quanto tempo... Uma vez eu vi uma discussão... Para você ver, espírito imperfeito é osso, né? Eu caí numa discussão tão boba de uma pessoa que me perguntou assim, comparando, não, mas é porque pessoa tal fez 50 anos de caridade, então era melhor do que o Kardec. Quando a pessoa disse que era melhor do que Kardec, aí eu acho que eu não me segurei, né? Porque a pessoa estava usando como referência a quantidade de tempo. Não, porque essa pessoa fez não sei quantos anos, 50 anos de caridade, o Kardec ficou aqueles 10 anos. Logo, aí eu perguntei assim, então talvez essa pessoa que fez 50 anos de caridade seja melhor do que Jesus. Porque se Jesus viveu 33 anos, no máximo 39, supondo que Jesus tinha feito caridade todos os dias, Jesus está perdendo. Porque o outro fez 50. Não é o tempo, gente, nem é a quantidade. Nem é tempo, nem é quantidade. Tem abrangência. E tem uma questão chamada abnegação, de quanto você se doa. Por exemplo, uma mãe que tem um filho com quantas mães eu sei que nos acompanham porque fazem um tratamento espiritual? Tem mães que têm que acompanhar um filho que exige dedicação exclusiva dela. Às vezes um filho com limitação. Essa mulher, ela não vai ter tempo de sair distribuindo sopa de não sei o quê, não, porque ela tem que cuidar daquele filho. É uma dedicação, né? Nessa prova, ela está se dedicando a esse filho, e se ela se dedica, é para ela, é prova do filho e serve de exemplo para a sociedade. No Céu e no Inferno tem uma história de um rapaz que só cuida da mãe dele. Ele só cuida da mãe dele. E aí os espíritos dizem, esse é um espírito bom. Por quê? Porque ele encarnou num meio completamente adverso, porque ele tinha encarnado no cais, na zona portuária, onde todos os jovens eram entregues a gente sabe, né, como é o porto, né, a zona de cais, assim, né, não é nada a ver com você, tá, Robson? É porto, você não passa em porto, não. Então a gente sabe como é essa região de porto, essas coisas. Então, todo mundo era devassidão. E aquele rapaz era dedicação e abnegação. Quando ele desencarna, todo mundo vai dizer, ele é um exemplo que ilumina. Então você vai dizer assim, essa pessoa só ajudou uma, veio para encarnou para ajudar uma pessoa, a mãe, e foi dedicado à mãe. Aí você vai dizer, não, mas aquele outro ajudou 3.000 pessoas, esse é melhor. Não é assim que funciona. Não é é devotamento, é abnegação. Então, aquela pessoa não é a quantidade de pessoa, nem a quantidade de tempo. Nem a quantidade de tempo. Tem a ver com dedicação, devotamento, abnegação. Oi, última pergunta do Zairã, para fechar. Então, tudo é mérito, né? Tudo é mérito. Deus não dá nada de graça a ninguém, né? Não, tudo é esforço, a gente tem que trabalhar para buscar, né, Zairã? Tem que ser santo. Cada um, né? Cada um vai fazendo o que pode. Cada um vai fazendo o que pode. Tem uma... Ajuda que o céu te dará. Então... É isso aí. Tem uma pergunta? Para encerrar a pergunta de casa, vamos lá, porque
A gente está terminando. É uma ou duas? É uma. Cícero, do Gilson. Mas um espírito suicida, ele pode ser evocado, mesmo ele em situação de sofrimento, é porque ele colocou a palavra invocado. Existe uma diferença tem uma diferença entre invocação e evocação. Invocação é específico, invocação é geral, né? Mas aí não dá tempo de discutir agora, né? Olha, o espírito suicida, aí é que você tem que evocar mesmo. É que as pessoas têm uma noção muito equivocada de evocação. É só olhar a prece para os suicidas que está no final do Evangelho, Gilson, que lá na prece você sabe o nome, ele diz o nome da pessoa, aí tem um espaçozinho para botar o nome da pessoa. Mesmo um suicida, a gente tem que fazer prece chamando para dizer para ele, olha, saia desse sofrimento, se arrependa, o espírito está sofrendo, gente. É engraçado como é que funciona a nossa cabeça, como os preconceitos são, né? Mas é porque a gente tem medo da morte. Tudo é porque a gente tem medo da morte. É assim, ó. Se uma pessoa encarnada está sofrendo, vamos supor, vocês conhecem uma pessoa, levou um tiro, está com a perna quebrada, a gente não se esforça para ir ajudar, todo mundo corre para ir ajudar, vamos para o hospital, vamos fazer o que a gente pode fazer, a gente não vai dar um jeito. Mas se for um suicida, é um espírito, a gente diz assim, não, ele tem que ficar lá porque ele tem que ficar sofrendo. Que noção é essa? Sabe por que a gente diz isso? Porque a gente não é a mãe do suicida. Que se a gente fosse a mãe, ninguém ia querer que o filho ficasse lá sofrendo. Você ia rezar, ia pedir a Deus, ia fazer tudo para que ele saísse daquela situação. É que a gente não se coloca nessa condição. Quando o pessoal fala de suicida, a gente nunca lembra que tem uma mãe, que tem um filho suicida, que tem uma pessoa querida, que uma pessoa se suicidou. Aí você vai dizer, não, ele tem que sofrer durante não sei quantos anos. Não existe isso. A gente tem que fazer prece pedindo para que o Espírito se arrependa. Não vai fazer mal a ninguém fazer prece. Isso é um ato de caridade nosso, gente, fazer prece pelos que sofrem. A gente tem que orar pelos que sofrem, pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. Muito obrigado a participação de vocês. Chegou ao fim. Agradeço a presença de todos, registrar a presença da Euneide, que está vindo na quarta-feira na primeira vez. Leve o meu abraço, já falei no WhatsApp, falo de novo, meu abraço para o Rian, pessoa querida. Eu concordo com tudo que você me mandou naquele áudio, ainda diria muito mais coisa, mas não pode dizer, senão a criança se envaidece, né? Então, fica só entre nós. Agradecer a Juliana, com A no final, seja bem-vinda. O Igor, seja bem-vindo. O pessoal que disse que vieram porque querem estudar Espiritismo. Permaneçam com essa vontade. Agradecer a Verônica, que veio de novo para nos orientar aí no francês. A todos vocês que estão compondo, fazer uma reprimenda, mas a dona Pepe não pode estar vendo, por Wilson, que não ficou aqui, ficou ali, mas na próxima semana ele vai vir para cá, e convidá-los amanhã às 22 horas para fazer a prece pelos doentes. Todas as quintas-feiras às 22 horas nós nos unimos em casa para fazer a prece pelos doentes. Sábado, reunião de tratamento espiritual. Quem quiser fazer a entrevista chega às 18h30, a reunião começa às 19h30, né? Então, tratamento espiritual, sábado. Segunda-feira tem o curso do principiante espírita junto com o tratamento espiritual. Quem quiser fazer a entrevista, 18h30, a reunião começa às 19h30. Sábado tem um trabalho com o idoso, Letícia? Não, no próximo, né? No outro. Então são esses os nossos avisos. Vamos fazer a nossa prece final de encerramento. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, a Ti rendemos graças pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Te pedimos que os nossos anjos da guarda, nesse instante, nos envolva a todos. Que possamos sentir a presença destes seres que nos amam, que velam por nós. Que possamos sentir a presença dos nossos espíritos protetores, dos nossos espíritos familiares, daqueles que nos querem bem,
que nesse momento nos abraçam, que se fazem presente, inspirando-nos o desejo da nossa transformação. Que possamos sair daqui desejosos de modificar a nossa conduta, de nos arrependermos da nossa falta. E assim, junto com os anjos, junto daqueles que nos amam, caminharmos mais felizes rumo ao Pai. Pedimos a Jesus, que é nosso modelo e guia, que nos abençoe, que nos inspire a transformação. E através de Ti, Jesus, voltamos nosso olhar ao Pai e dizemos mais uma vez: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, tende compaixão de nós, protege-nos, ampara-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Muita paz a todos, muito obrigado ao pessoal de casa, até a próxima.